Produto Interno Bruto brasileiro cresceu 1,1% em 2019. O número foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. É o menor avanço do PIB em 3 anos. Acho que a gente tem uma arte aqui, né? Vamos dar uma olhada? Em 2017 e 2018, o crescimento foi de 1,3%, após retrações de 13,5% em 2015 e de 13,5% em 2016. Significados desse número: o PIB no primeiro ano de governo Bolsonaro cresceu menos que nos 2 últimos anos de governo Temer. Isso após a aprovação de reformas, liberação de FGTS, de PIS. Qual o balanço que a gente pode fazer disso tudo? Para essa conversa, estamos com Rubens Savaia, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo, e Rodolfo Viana, que é técnico do DIEESE, da subseção dos metalúrgicos de Guarulhos. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Agradeço também. Como a gente pode interpretar, então, esse número? A gente tem esses gráficos que mostram, então, assim, 2017, 2018 teve um crescimento ali pequeno, mas um crescimento, e agora 2019 com 1,1 PIB. Começar com Rubens. Como é que a gente interpreta? A economia está estagnada desde 2017, muito longe de ter uma recuperação depois dessa queda de quase 8% que a gente teve na soma de 2015 e 2016. Em termos de PIB per capita, a gente está zero ou quase negativo. Não tem nenhuma reação na indústria, praticamente, apesar de estar positivo, é uma reação, vamos dizer assim, Sim, que é muito conjuntural, não dá para a gente dizer que a economia está andando. 0,5% o crescimento na indústria. Não dá para a gente dizer que a gente teve algum crescimento ou que alguma coisa está acontecendo. Tudo que se vendeu no final do ano passado, a gente agora sabe que era fake news, né? O crescimento das vendas do Natal, essa coisa que a televisão, vamos dizer assim, fica explorando. A gente fala, não é possível crescer 9%, a coisa do shopping, era tudo fake news. Os economistas, a gente já está acostumado, virou uma piada, os economistas de banco, os economistas do mercado, virou uma piada, porque já faz 3 anos, exatamente esses 3 anos, na verdade, 3 de 2016, no final de 2016, que se anuncia, não, ano que vem a gente vai ter a reforma, tem isso, tem aquilo, tem a reforma trabalhista, e a economia vai bombar e a gente vai crescer 3%, vai crescer 4%. Mesmo assim, agora a previsão agora para o ano de 2020 é 2%. Sim. 2% a gente continua parado. Na verdade é isso, a gente continua parado. A gente está parado e continua parado. Agora, não é que a gente está parado com esse 1,1, é que a gente está em declínio na taxa de crescimento. Então, a coisa é muito mais grave do que se imagina, né? Rodolfo, o Rubens citou essa questão das reformas, é isso, foi se apostando em reformas. Então, a reforma trabalhista vai salvar o país, depois a reforma da Previdência vai salvar. Agora, inclusive, analistas na grande mídia colocam isso. É reforma tributária, reforma administrativa, só isso vai salvar o país. Então, o Rubens fez um panorama muito bom aqui da economia, e aí quando a gente vai olhar os motivos, né, que eles argumentavam que se fizer algum receituário que eles colocavam, a economia voltava a crescer. A gente vai retomando lá atrás, primeiro foi a terceirização restrita dos trabalhadores. Aí veio a reforma trabalhista também, que foi um golpe frontal com relação aos direitos, à segurança do trabalho. A última foi a reforma da Previdência, gravíssima também, que era a bala de prata para o crescimento econômico. Se aprova a reforma da Previdência, a economia vai engatar o crescimento, as expectativas do mercado vai ajudar a trazer mais investimentos para a economia e tudo vai crescer. Então, tem vários problemas nisso. Primeiro que sempre parece que o problema é a próxima reforma, E aí o crescimento não acontece e a sociedade continua com seríssimos problemas. Segundo que, por exemplo, para esse ano, eles estão falando de 2 reformas aí que são bastante delicadas, né? Uma é uma reforma que ela pode ser boa, que é a reforma tributária. Sim. O Brasil é um país extremamente desigual, tem uma carga tributária extremamente desigual, que penaliza muito mais o pobre, o trabalhador, porque ela é cobrada fortemente em cima do consumo e alivia muitos ricos com relação a dividendos e outras questões. Então, se fosse uma reforma tributária progressiva, você poderia ter uma melhora do ambiente de negócio, da economia, com mais dinheiro, por exemplo, para o trabalhador, numa tabela de imposto de renda que desonerasse os trabalhadores com menores salários e cobrasse mais de quem ganha salários mais altos. Mas com esse governo, com esse Congresso, é muito difícil de imaginar que vem uma reforma tributária nesse sentido. E a outra que é muito preocupante também é dentro de um programa chamado Mais Brasil, que é a PEC emergencial.
Essa PEC ela tem seríssimos problemas. Além de colocar a conta nas costas dos servidores públicos, ela traz, do ponto de vista econômico, um caráter recessivo. Por quê? Porque, entre outros problemas sérios que constam na PEC, eles falam em cortar em até 25% do salário dos servidores públicos, de acordo com uma questão de receita e despesa dos entes federativos, da União. Então, se você olha os dados do PIB, você vê que a economia não engata há 3 anos. Quando você abre os dados do PIB, você vê que tem uma série de problemas ali nos setores que compõem a economia. E o governo ainda quer cortar mais da demanda, que seriam os salários dos servidores. Você pode, na verdade, ter 2020, começou-se pensando em um crescimento de 2,5%, caminhando talvez para menos de 1,1%, e que seria uma situação muito, muito trágica. Né? No começo de 2019, a estimativa era de um avanço de mais de 2% no ano. Inclusive, eu peguei até um dado num debate durante a campanha presidencial de 2018. O então assessor de Bolsonaro, o atual secretário de Produtividade, inclusive do governo federal, afirmou que a economia brasileira poderia crescer 3,5% em 2019. Eles enlouqueceram. A questão central é que a gente já sabia que não podia crescer e a gente já vem dizendo que não dá para crescer porque as reformas são de corte, as reformas são recessivas. Todas elas. Desde a reforma trabalhista, porque quando você faz a reforma trabalhista, você baixa o custo para as empresas, mas você também baixa o mercado consumidor, as pessoas não têm emprego, diminui, a coisa só piora para os próprios empresários. É a coisa que não tem visão macro, só tem visão micro. Então, todas as reformas têm sido recessivas, e a própria reforma tributária que está sendo proposta não é uma reorganização dos impostos, mas que também, de uma certa forma, continua tendo um impacto recessivo e extremamente concentrador. Então, enquanto você continuar apostando nas reformas com o caráter recessivo, não, eu vou tirar o Estado, não, eu vou acabar com o funcionalismo, não, eu vou diminuir a folha de pagamento dos empresários, tudo que está sendo diminuído nesse sentido, na verdade, agrava ou impede o crescimento. Na verdade, o que a gente tem aqui como resultado é a economia fica tentando sair do buraco, vamos dizer assim, a própria atividade, porque é uma coisa quase cíclica. A gente tinha uma visão, não, pode ser que ciclicamente, depois de tanto tempo em recessão, as pessoas vão precisar comer, vão precisar trocar o carro, vão precisar isso, vão precisar aquilo, né? Mas não tem como. O governo fala muito nessas reformas, indicando maior confiança das empresas no Brasil para investimentos internos. Isso, de fato, está acontecendo? A gente pode dizer que melhorou o grau de confiança no país? Então, o problema é que é isso, né? O governo faz toda uma mudança apostando que o investimento privado vai acontecer e não está acontecendo. Tanto é que você pega dados de investimento direto, os investimentos diretos que têm vindo para o Brasil não são para novas plantas, para expansão de capacidade produtiva, são para comprar empresas brasileiras, que estão no Brasil. Então é muito mais, às vezes, uma disputa de portfólio de grandes grupos empresariais do que uma aposta no crescimento da economia brasileira, né? Outro indicador que ajuda muito isso, para você ver como a confiança que foi tão falada pelo Paulo Guedes e pelos apoiadores deles, com relação ao fluxo no mercado financeiro. Né? Os dólares que estão saindo do Brasil são recordes em quase 40 anos. Então você percebe que, na verdade, não existe uma aposta no Brasil. O Brasil, na verdade, não está sendo um país mais atrativo porque está cortando todos o seu arcabouço social, suas garantias. Muito pelo contrário, né? Está até afastando algumas pessoas, porque o mercado consumidor, que era até então a grande riqueza do país, está sendo dilapidado ano após ano com cortes de direitos, com cortes de salários. Tem a ver com essa fuga de capital, né? Eu peguei números, inclusive, que mostram que a Bolsa de Valores de São Paulo registrou fuga de 35 bilhões de investimentos estrangeiros. E essa cifra é próxima dos 40 bilhões que deixaram o Brasil em 2019, no ano todo. 44 bilhões que deixaram o Brasil. Na verdade, aqui a gente tem um fenômeno interessante, né? Eles achavam que os investidores iriam vir para fazer investimento de verdade, investimento em plantas, etc, etc, etc. Como o Rodolfo disse, os investidores estão vindo para fazer investimentos estratégicos de longo prazo, que é a Eletrobras, que é a Petrobras, são esses, eles estão comprando ativos que estão muito baratos, né? E é isso que eles estão fazendo. Isso é muito pouco, por isso que a gente tem déficit na conta de transações, tem déficit com a conta capital ainda, a coisa piora. Isso é muito pouco, isso não resolve nada. Do lado do capital especulativo,
de uma certa forma, eles não estão entendendo muito bem o que está acontecendo, porque a taxa de juros teve que ser, talvez eles não quisessem que a taxa de juros baixasse tanto, mas como a economia entrou em tal estagnação, eles tiveram que continuar baixando a taxa de juros. Daí o que aconteceu? O investidor estrangeiro, na verdade, que todo mundo fala, não, tem que atrair o capital e risco o país, etc, etc, é tudo especulativo. E o capital especulativo que estava se beneficiando da taxa de juros nos últimos 20 anos, falou, não, agora acabou a brincadeira. Que era uma taxa alta e agora está com uma taxa baixa. Agora está com uma taxa muito baixa. Então, sim, mesmo a dívida pública está pagando uma taxa muito baixa, etc. Então, o capital especulativo que se beneficiava da taxa de juros, que vinha aqui só ganhar dinheiro em cima da dívida pública, principalmente, saiu. Parte do investidor tinha ido para a Bolsa imediatamente. Mas o movimento da Bolsa é um movimento único e exclusivamente especulativo. Como a taxa de juros caiu muito, o pessoal migrou para a construção civil, de uma certa forma, as grandes fortunas dos aplicadores que estão nos grandes bancos foram comprar apartamentos, vamos investir, essa bolha a gente vai ver qual é o tamanho desse problema daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, sim, que é o ciclo do setor. A Bolsa é muito mais rápido, entendeu? Então, já deu a Bolsa, já ganharam dinheiro, talvez não esperassem que a Bolsa fosse cair tão fortemente por conta de todo o problema mundial que aconteceu, que talvez tenha antecipado no mundo o desinflar da bolha que estava em todas as bolsas, né? E a brasileira muito mais por causa desse movimento que eu acabei de explicar. O que aconteceu? Agora desinflou, o pessoal foi embora. Essa relação que você fez com o contexto mundial e as bolsas, há economistas que fazem uma relação direta entre coronavírus, por exemplo, e a queda da bolsa. Há outros economistas que falam que não tem nada a ver. Como que vocês entendem isso? Não, tem a ver. Tem a ver, porque as bolsas nacionais estão ligadas às bolsas internacionais, está ligado ao movimento dos investidores internacionais. Sim. Isso é verdade. Mas a gente estaria falando de 2% de queda, 2,5% de queda. A gente poderia acompanhar, de uma certa forma, se o país tivesse alguma melhora, alguma perspectiva de longo prazo em que as ações fossem, de fato, manter a valorização, porque a economia vai crescer, né? Podia ser, mas a gente teve uma queda de 7% e depois mais queda. Então, é muito maior do que o problema do coronavírus. É Sim. muito maior, né? Foi uma questão de, não, vamos resolver esse problema, vamos sair logo desse negócio. Que, aliás, na segunda-feira do coronavírus, que a Bolsa caiu 7%, eu estava brincando, né? Que eu abri o jornal na segunda-feira e os grandes fundos de investimento em bolsa, né, e principalmente das fintechs, não era hora do pessoal comprar. Imagina, segunda-feira às 8 horas da manhã, o cara abre o jornal e fala, não, é hora de comprar. No final da tarde a bolsa caiu 7%. Ou seja, Sim. os caras foram pegos no contrapé. Os Sim. próprios administradores dos portfólios dos seus aplicadores foram pegos no contrapé, ou eles estavam querendo o quê? Alguém para não deixar cair porque eles estavam comprados. Então, sabiam do que ia acontecer. Sabiam do que ia acontecer. Sim. Rodolfo, levando agora para a política, como você vê Paulo Guedes nisso tudo? Tem quem fale já que os dias de Paulo Guedes estão contados, que ele não vai dar cabo de continuar com essa política até o final do ano. Por outro lado, a gente não vê nenhuma movimentação no governo de fato para mudar essa política econômica. Sim. Como que a gente pode interpretar tudo isso? Então, eu acho que o Paulo Guedes, se os dias dele tivessem contados, talvez fosse uma luz no fim do túnel, né? Porque, de fato, ele representa tudo que está dando errado no governo, né? Do ponto de vista econômico. Simplesmente econômico, como ele é o posto Ipiranga do Bolsonaro e ele que está pensando ou tentando pensar todas as reformas, a questão do Paulo Guedes já deveria ter sido mais discutida, né? Talvez a forma como o Bolsonaro governa, de trazer sempre uma questão fora ali do dia a dia econômico, blinda um pouco o Paulo Guedes de ser cobrado pelo resultado. Sim. Porque se a gente olhar o que ele entregou de fato, é lamentável, né? Sim. Você teve 1 ano de crescimento com uma expectativa enorme em cima dele, empresários apoiando, uma parte da sociedade apoiando, e ele entregou um crescimento pífio, que foi menor do que os 2 anos do Temer, que não conseguiu retomar uma série de outros setores da economia.
Mas eu acho que ele não está sendo fritado ainda, como a gente pode dizer, né? Eu acho que, na verdade, talvez o grande pilar de sustentação do Bolsonaro ainda seja a parte econômica, que ele é o mandatário disso, né? Sim. Então, eu acho que enquanto parte da sociedade civil, parte dos empresários ainda continuarem apostando nas reformas, e essas reformas, o Paulo Guedes achar que isso deve ser feito, eu acho que ele vai ter uma vida longa ainda, infelizmente, no Ministério da Economia, né? O que é gravíssimo, né? Sim. Eu queria dar um palpite nessa Claro. história. O Paulo Guedes está fazendo o que lhe foi pedido e que não é o que o Bolsonaro pediu, porque o Bolsonaro não sabe. O Bolsonaro não tem a menor ideia do que está acontecendo. Sim. O que o Bolsonaro olha? A popularidade e o crescimento. Sim. Isso é o que o Bolsonaro sabe. Ele imaginava, contaram essa história para ele, né, que a economia fosse crescer, porque o Paulo Guedes acreditava nisso, de uma certa forma. Não sei se os banqueiros que apoiam o Paulo Guedes, que de fato colocaram o Paulo Guedes lá, de uma certa forma, os grandes interessados, estão reclamando muito. Eles não estão descontentes. O lucro dos bancos está bombando. É isso que eu queria entender. A quem interessa essa política que está sendo levada Interessa a cabo? ao sistema, aos bancos nacionais, que não são bancos estrangeiros, sim, que estão ganhando muito dinheiro, que pediam exaustivamente, não é uma coisa de agora, faz 5, 7 anos que a gente escuta essa coisa da reforma na Previdência, né? Pediam e queriam um sistema de capitalização para pegar 800 bilhões que hoje o Estado administra, imagine, colocar esses 800 bilhões no caixa dos bancos. É o sonho dos bancos. A gente vai ter 800 bilhões para especular. Macroeconomicamente, eu não sei o que eles iam fazer, mas microeconomicamente eles só pensam assim. Então, todas as reformas têm lógica no sentido de satisfazer o desejo do grande capital financeiro nacional, dos grandes bancos nacionais. Então, o Paulo Guedes não está sendo fritado por quem de fato manda ou quem de fato sabe o que está sendo feito. Falta a reforma tributária, que é a agenda Fiesp, que é a agenda banco, e eles não vão tirar, não vão, vamos dizer assim, apoiar que o Bolsonaro tire o Paulo Guedes. Agora, para o Bolsonaro, é muito ruim manter o Paulo Guedes, porque, afinal de contas, que crescimento que ele vai entregar? Que crescimento de emprego que ele vai entregar? Porque, na verdade, a única coisa que o Bolsonaro consegue ver é isso. Sim, não há nenhuma outra ação por parte do governo, além da defesa dessas reformas, de fato. A gente já retoma esse assunto. Vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Não esquece de acessar o nosso canal do YouTube, se inscreve lá. A gente bateu os 400 mil inscritos, vamos continuar crescendo. Manda mensagem também por WhatsApp no 11 997 98 4042. Fica por aí, a gente já volta. Até já.